Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rebeca Ramos e aqui a gente fala sobre vida com Deus, Bíblia e missões. Eu tô um pouco sumida daqui, eu sei, eu peço perdão. O que era pra ser 1 mês de pausa virou 2 meses. E eu tô aqui humildemente pra pedir pra vocês: não desistam de mim. Eu passei por uma transição onde eu saí do lugar onde eu morei por 4 anos como missionária. E agora eu tô no país de Gales, no Reino Unido, então querendo ou não, muda um pouco a nossa rotina. Eu tô aqui há quase 1 mês, vai fazer 1 mês literalmente daqui a alguns dias. E eu tenho vivido o cumprimento de algumas promessas de Deus sobre a minha vida aqui nesse local. Tem muito a ver com o tema que eu queria falar com vocês hoje. O texto que a gente vai refletir hoje tá no Salmo 37. Provavelmente você conhece esse texto, mas o Salmo 37, versículo 4, fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu não sei você, mas eu já li esse texto como uma forma de barganha com Deus. Como se fosse uma troca para conseguir aquilo que o nosso coração deseja. Não sei você, mas eu já fiz isso. Mas quando a gente olha para esse texto de uma forma isolada, a gente perde a preciosidade que existe nesse Salmo de Davi. Eu queria que a gente olhasse um pouco mais a fundo esse salmo e trouxesse alguns princípios para nossa vida. Esse salmo ele foi escrito por Davi, mas uma fase da vida dele onde ele já estava mais velho. Ele fala no versículo 25: fui jovem, hoje sou velho. Então essa declaração acontece num lugar onde Davi já tinha vivido muitas coisas com Deus. Muitos anos tinham se passado onde ele já tinha enfrentado vários desafios. Ele já tinha experimentado a fidelidade de Deus no meio das adversidades. Quando Davi escreve esse salmo, ele tá num momento de paz da vida dele. Mas a gente precisa lembrar que durante a sua trajetória, Davi ele passou por fugas constantes de Saul. Ele foi perseguido por anos de forma injusta. Ele passou cerca de 10 anos fugindo e se escondendo em cavernas. Davi, mais do que ninguém, sabia o que era sofrer na mão dos perversos, aqueles que não temiam o Senhor, aqueles que rejeitaram os caminhos do Senhor e eles viviam de acordo com as suas próprias vontades. Mas ele também testemunhou a fidelidade de Deus em libertá-lo e estabelecer a justiça divina, não a dos homens. Enquanto nós vemos que os perversos eles são caracterizados por rebeldia e injustiça, os justos procuram obedecer a palavra de Deus, confiando na sua misericórdia. E esse contraste entre os dois caminhos está presente no Salmo 37, os perversos e os justos. O Salmo 37 nos desafia a confiar no Senhor e escolher os seus caminhos. Nós vemos que nesse salmo ele aponta que Deus é a direção. Então, ele nos guia, nos sustenta e oferece o socorro quando a gente tropeça. A palavra de Deus nos mantém firmes. Então, guardar a lei do Senhor nos ajuda a caminhar com firmeza e com propósito. E nós vemos que Deus é justo. Mesmo diante dos ataques e de escolhas erradas, a sua justiça sempre prevalece. Então, nós vemos Davi aqui falando com autoridade de quem viveu os tempos difíceis, mas que também provou da fidelidade, da bondade, do cuidado de Deus. E não é à toa que ele finaliza esse salmo de uma forma muito poderosa. Ele fala: o Senhor salva os justos, Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Davi, ele sabia que não existia outro lugar que a sua alma poderia encontrar refúgio a não ser no Senhor. E ele tinha várias opções para buscar segurança. Ele poderia buscar sua segurança na força dos seus braços, porque ele era um guerreiro muito experiente. Ele poderia buscar sua segurança na aprovação das pessoas, porque afinal ele era o queridinho do povo. A gente vê que as pessoas elas cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi ele poderia ter se apegado, colocado a sua segurança nas suas riquezas e posses. Ele era um rei com muitos bens e com muitas mulheres também. Mas mesmo assim, Davi, ele sabia que somente em Deus ele conseguiria encontrar a satisfação plena. Então, o versículo 4 desse salmo, ele não transforma Deus num gênio da lâmpada, que pode realizar todos os desejos humanos. Mas ele revela um princípio espiritual, de quando nós nos deleitamos no Senhor, a nossa vontade se alinha à vontade dele. Os nossos prazeres e os nossos desejos, eles começam a estar em harmonia com os propósitos de Deus. E, consequentemente, ele satisfaz os desejos do nosso coração porque eles já estão de acordo com a sua vontade. Então, esse não é um relacionamento baseado em barganha, mas em intimidade com Deus. Porque não existe nada que a gente possa oferecer para Deus que ele já não tenha. Relacionamento, ele já tem na Trindade. Adoração, ele já recebe continuamente. Posses, ele já tem toda a terra. Então, o que ele deseja é um relacionamento conosco. E a satisfação dos desejos do nosso coração, ela surge desse lugar de intimidade.
Davi, ele exalta quem Deus é, com base em tudo aquilo que ele experimentou. Livramentos físicos, mas também alívio para a alma. Ele se lembra que o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que pode agir no futuro. Assim como Jeremias declarou lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No meio da destruição e do caos, Jeremias ele escolheu lembrar das misericórdias de Deus, porque elas são a causa de não sermos consumidos, elas são renovadas a cada manhã e elas são a prova de sua fidelidade. Jeremias e Davi eles nos ensinam a redirecionar os nossos pensamentos naquilo que é eterno, especialmente quando tudo parece perdido. Então eu não sei o que você está vivendo na sua vida, não sei qual fase você está vivendo hoje, mas com base nesse salmo, eu queria deixar um convite para você se deleitar no Senhor, para que você encontre prazer em caminhar os caminhos do Senhor, porque é nesse lugar que os seus sonhos e as suas metas se alinham ao que Deus tem para você. Lembre-se de Deus. Não faça os seus planos esquecendo aquilo que Deus fez no passado. E mesmo se o passado foi difícil, se lembre, Deus, Ele ainda é bom. E redirecione o seu coração e escolha confiar nele. Em Deus que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Que o Salmo 37 seja sua inspiração. E assim como Davi, você possa declarar: o Senhor é a minha fortaleza em tempos de aflição. Ele me socorre e me salva, porque nele eu me refugio. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo e até a semana que vem.